Olá, turma. Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo esta aula. Vamos dar continuação ao capítulo 4, que fala sobre o sistema digestório. Aula passada, né? Aula de sexta-feira, nós estudamos, né, as partes principais estruturas, né, do sistema digestório, né? A gente viu as funções lá do esôfago, da boca, vimos a função do fígado, do estômago, intestino delgado, intestino grosso, né? As funcionalidades de cada um desses órgãos, né? Anexos ao nosso sistema digestório. Falei para vocês que a alimentação, ela começa na boca, né? E termina no ânus, né? O nosso sistema digestório. Só que tem uma diferença lá, que tem a digestão química e a digestão física. Digestão física acontece aqui na boca, né? Até chegar ao nosso estômago. E a digestão química, ela vai acontecer no estômago, né, e no intestino delgado, que é para quebrar o alimento em partículas menores, transformando, né, esses alimentos que são partículas maiores em menores, para que o intestino delgado consiga fazer a absorção, né, e esses nutrientes passarem para nossas é, artérias, né, e veias chegar, né, nas nossas células para que nós conseguimos produzir energia e sobreviver, né, ter energia para fazer nossas atividades do dia a dia, ok? Então, essa é a principal função do nosso sistema digestório. Agora a gente vai ver aqui algumas curiosidades, tá? Ainda relacionado ao nosso sistema digestório, que é uma boa alimentação, o que a gente deve fazer, né? Como é que a gente deve se alimentar e quais são os alimentos importantes para nós ingerirmos e para a funcionalidade perfeita, praticamente, quase perfeita, tá? Do nosso sistema digestório e também alguns problemas relacionados à alimentação, tá? Então, bora ver aqui sobre uma boa alimentação. Todos sabem que tem o que fazer para ter uma boa saúde e alimentação. Só que poucos fazem, né? Se alimentar bem, praticar atividades físicas, né? Ficar no meio ambiente lá, respirar o ar puro, mas principalmente ter uma boa alimentação, diminuir a quantidade de alimentos rico em açúcares, tá? Alimento também calórico, mas se você se alimenta de alimentos calóricos, praticar uma atividade física, tá? Comer bastante cereais, né? Saladas, diminuir o consumo de carne vermelha, ok? Agora está ajudando, né? Com alto valor, a diminuição, né? Tentar comer mais, se for para comer carne, né? Carne de peixe, ou então ter uma vida mais vegetariana, ok? Sei que é difícil, mas tem que mudar o hábito alimentar porque é importante para a saúde. Só que o que que acontece se uma pessoa não tem uma boa alimentação? Prejuízos, principalmente para o cofre público, né? O SUS, por causa da diabetes, né? Porque o SUS ele disponibiliza, tá, a insulina de graça, tá? As pessoas vão nos postos e conseguem adquirir essa insulina para fazer o controle da diabetes, né, da taxa de açúcar no nosso metabolismo, tá? Obesidade, pressão alta, né? A obesidade aqui, pessoas acabam ficando em fila para fazer cirurgias bariátricas, pessoas tendo problema de saúde, acabando infartando, tem problema de pressão alta, tomar medicamento, né, para fazer esse controle. Então, tudo isso vai trazer prejuízo, né, para os cofres públicos. O governo vai ter que gastar mais e mais e mais, podendo investir essa parte em outra área da saúde, ok? Morte precoce, né? Diabetes pode acontecer isso, mas principalmente que obesidade, pressão alta, né? Arteriosclerose, fazendo com que a pessoa acabe tendo infarto, ok? Então, pode haver morte, né, precoce. Gasto com remédio. Então, se a pessoa passou lá o início da infância, início da adolescência, fase adulta também, quando ela ficar um pouquinho mais velhinha, né, chegar for idoso, na terceira idade, o que que vai acontecer? Vai gastar muito com remédio. E remédio, para essa faixa etária, é muito caro. Praticamente vai tudo o salário. Eu lembro de um tio meu que ele era aposentado e ganhava um salário mínimo, e ele tinha sérios problemas de saúde, por causa da vida, né? Da forma que ele trabalhou, e também não tinha como ele se alimentar bem, né? Ou ele pagava conta, aluguel, essas coisas, né? Ou então ele se alimentava. Então as pessoas acabam também, pelo poder aquisitivo, acabam se alimentando não bem, né? Acabam se alimentando mal, né? Dessa ingestão de alimento. Ou come ou paga aluguel, né? É meio complicado, então acaba comendo besteira, né? Acaba comendo comidas não tão nutritivas, tá? Então vai ter gastos com remédio. Então, se você não cuida da sua saúde quando você é mais novo, quando for lá no futuro, você vai gastar bastante dinheiro
para cuidar da sua saúde, né? Gasto com remédio. Se você não achar tempo para cuidar da sua saúde, você achará para cuidar da sua doença, né? Que acontece lá no futuro. Infelizmente, isso acontece muito com a população brasileira, ok? E a pirâmide nutricional, né? Que é a alimentação saudável, né? E preventiva. Lá na página 68 você vai encontrar a pirâmide nutricional. Então, ó, o de cima lá, ó, de cima na ponta, é o que você deve menos consumir. E quando você vai descendo mais para a base, é o que você deve fazer a ingestão. E lembre-se, pratique atividade física. Claro, está numa época de lockdown, né? Está em época de pandemia, mas quando for possível, né? Ir na sua casa, dá para fazer. Ou se você for um terreno, pratique uma atividade física, uma caminhada, uma corrida. Ou então, se diminuir, né? A taxa de infecção aqui em Macapá e puder circular, use máscara, faça uma caminhada. Isso é super importante, pedalar, né? Tá em alta, né? Agora a galera do pedal aqui em Macapá, então isso é importante. Não esqueça, beba bastante água, tá? Ó, o primeiro aqui, ó, exercício e água ajuda no bom funcionamento do corpo e previne doenças. E principalmente aqui que a gente vai ver, né, mais para frente, no capítulo 5, que a gente vai estudar sobre o sistema excretor, né, urinário, a gente vai ver quanto é importante a gestão de água. Então, sempre uma garrafinha no lado e sempre bebendo água. Ok? Cereais integrais, né, e óleos vegetais, que são ricos em nutrientes e vitaminas, tá? Então é importantíssimo fazer essa alimentação baseada em cereais integrais e óleos vegetais. Observação: o colesterol aumenta com os produtos de origem animal não vegetal, tá? Então, quanto mais produtos de origem animal você ingerir, maior vai ser a taxa do colesterol no seu organismo, tá? Os lipídios. Ó, frutas e verduras que são ricas em vitaminas e fibras ajudam principalmente lá no fluxo, né, do intestino delgado, na boa absorção dos nutrientes, tá? Funcionamento das células do intestino que previnem doenças. Legumes e grãos, fonte de proteínas, vitaminas e sais minerais, ok? Então é importantíssimo fazer essa ingestão, ok? Como é bastante, não só isso, a fruta também é bom porque você ingere açúcar natural, né? Então você, por exemplo, se for tomar um refrigerante, prefira lá comer uma fruta, né? Uma laranja, uma maçã, uma melancia, do que você tomar um refrigerante, né? Que é rico em açúcar, rico em sólidos, tá? Que vai trazer prejuízo para o seu organismo. Peixe, ovos e aves, né? Que são ricos em proteínas e gorduras também, principalmente que essa ingestão de proteína, que a proteína é fundamental, né? Para a formação da nossa musculatura, regeneração tecidual, ok? Formação de anticorpos, né? E para o nosso metabolismo. Leite derivado consome moderadamente, contém gorduras, né? Pode acelerar artrites e contém muitos hormônios, tá? Fazendo com que você cresça um pouquinho mais rápido, desenvolva o aparecimento de espinhos, porque a artrite, né? Dói um pouco as suas articulações, dói um pouco o movimento, cotovelo e joelho, principalmente, tá? Mas é mais com o tempo, tá? Quando você vai avançando na sua faixa etária, né? Na sua idade. Okay? Carne vermelha, doces e refrigerantes são ricos em calorias e contêm poucos nutrientes. Aqui, ó, principalmente doces e refrigerantes, eles dão aquela falsa sensação de energia. Por exemplo, você foi lá, comprou, você estava com fome, você está fraco. Você comprou uma coca, né? Uma coca em lata e uma coxinha. Você comeu, o que que vai acontecer? Vai ser aquela falsa sensação de energia. Vai dar energia para você de 10, 20 minutinhos, depois passa. Você vai ficar cansado, você fica sonolento, ok? Então não é o ideal, tá? Então carne vermelha, doces e refrigerantes, eles são ricos em calorias, tá? Principalmente doces e refrigerantes, refrigerante rico em sódio, pode trazer prejuízo para os seus rins, tá? Vai acontecer com o cometimento de pedras no rim, tá? Então tem que ter cuidado, tem que diminuir a quantidade de refrigerante que você consome. Sei que é difícil para alguns, mas com o tempo consegue. Você não pode tirar parar de beber coca hoje, você parar do nada, não vai funcionar. É igual, assim, pessoas que utilizam substâncias entorpecentes. O usuário de drogas aí não pode parar de uma hora para outra, senão vai dar abstinência, ele vai passar mal, ele não aguenta, né? Surta. Então, é a mesma coisa com refrigerante. Na verdade, algo vicioso. Você tem que parar, ó, aos poucos. Porque, se eu tomo coca, tem gente que toma no café da manhã, eu tenho um colega que é coca, como ele hoje ele é motorista de Uber, né? Ele está desempregado, roda de Uber. O que que acontece? Ele para numa lanchonete de manhã, em vez de tomar uma vitamina, né, um suco, não, é coca e salgado. Almoço,
Coca, lanche Coca, janta Coca. Lógico que ele toma Coca mais 5 vezes. Para ele parar, ele tem que ir aos poucos, né? Tira no café da manhã, deixa no almoço, deixa na janta, e assim vai tirando aos poucos, senão a abstinência baixa, a pessoa não consegue se controlar. Eu já fui, quando era adolescente, muito viciado em Coca, mas eu consegui. Hoje, tanto faz, se tiver, não tiver, normalmente, não. Prefiro até um suco, né? Então, motivo, coloco bastante polpa, né, para deixar na geladeira, que é para não gastar dinheiro, porque se não tiver, vai querer comprar um refrigerante, né? Isso é até ruim também para quem tem filho, acostumar, né? Com alta ingestão de açúcar quando criança pode trazer problema. Né? Aqui ainda continuando, vitaminas e minerais ajudam a regular a atividade das células e tecidos e previnem doenças, tá? E a maioria das vitaminas vem do alimento que a gente acaba ingerindo. Claro que tem outras vitaminas, né, essenciais para o organismo que a gente precisa fazer essa reposição, tá? A gente precisa fazer ingestão. E nesta época, né, de pandemia, de Covid, é importantíssimo, tá, a ingestão de alimentos ricos em vitaminas. E até você também comprar suplementos, né, vitamínicos na farmácia, né? Tem aquele de A, Z, vitamina D é importantíssimo também, tá? Vitamina D não é, professor, vou ficar no sol, não, tá? Fazer lá a ingestão de vitamina D, que ela é importantíssima até para curar para pessoas que estão entrando em processo de depressão, pessoas que estão tristes, ajuda muito, ok? Então, consuma vitamina D, complexo vitamínico, né, de A a Z, ou entre outros, tá? Passar no médico, no nutricionista para ver corretamente o que ele quer para usar na sua faixa etária, ok? E dica, né? Ter uma boa alimentação baseada na quantidade de energia que se gasta, né? Uma boa saúde e peso regular. Por exemplo, professora, um exemplo aqui, ó, professora Sara, né? 109, 1.809 calorias. Aí, o que ela vai comer? Um Big Tasty, né? Lá, um lanche, um hambúrguer, 800 calorias. Uma batata, né? 900 calorias. Uma coca, né? Total, ó, 1.423 calorias aqui, ó. Então, ela vai estar consumindo uma grande quantidade. Sendo que o dela é 1.809 calorias, né, diárias. Então, ela está consumindo um total de 1.423. E isso que ela vai se alimentar o resto disso, que só foi um lanche. Olha a quantidade de calorias. Aí você vai para uma esteira, você vai caminhar e perde 200, 300 calorias só em meia hora lá correndo. Viu como é difícil nesse processo de emagrecimento? Para você queimar aquilo que se alimentou. Então, né, se você for se alimentar, procure alimentos, né, não tão calóricos, alimentos que vão ajudar no seu processo de saúde, tá? Fazer com que você tenha uma boa alimentação e funcionamento perfeito do seu metabolismo, tá? Então, comer um hambúrguer, uma batata, né? Aquele lanche lá que você vai no McDonald's, que Macapá não tem, né? Você vai no Bob's, vai lá no Big X Picanha, nessas lanchonetes, né? Até o outro lá. Burger King, né? Isso que você está ingerindo, olha a quantidade. Aí você vai lanchar de novo, você vai jantar e você acaba passando dessas 1.809 calorias diárias que era para você fazer a ingestão. Mas tem que praticar bastante atividade física. Se comermos nutrientes com excesso, né, em um dia, o nosso corpo armazena para usá-los em outro dia, em situações de emergência, como eu falei. Vai armazenar no nosso tecido adiposo. Lembra lá o tecido adiposo? Ele é reserva energética. Então, se você está aqui, você só almoçou e você estava muito tarefado, ocupado e acabou não lanchando. De onde é que você vai ficar com fome, claro, mas da onde é que o seu metabolismo vai tirar energia para você manter lá a sua atividade? Tá? Que você está lá muito tarefado, no computador, no seu serviço, e você acabou não lanchando, só vai jantar. De onde é que o seu corpo vai tirar energia? Do seu tecido adiposo, daquela reserva energética lá que ele armazenou. Só que tem um cuidado, né? Porém, carboidratos são armazenados em forma de gordura. Se você não queimar esse carboidrato, vai só armazenando e com o tempo você vai só crescendo, né? Ganhando quilos e quilos a cada semana, né? E a cada mês. E isso vai ter problemas no futuro, tá? Não engordamos exatamente tudo que não engordamos exatamente tudo o que comemos, pois eliminamos resíduos pelas fezes e utilizamos alimentos para produzir energia para realizar nossa atividade. É o que eu falei. Se você come 500 gramas, né, de alimento no almoço, dessas 500 gramas, seu organismo vai absorver lá, fazer um processo de absorção de 200, 300, né? Se absorve 300, 200 gramas vão ser eliminadas através da sua urina e das suas
fezes, tá? Então, nem tudo, professor, tem um cara que come 1 quilo, tem gente que consegue comer 1 quilo no almoço. O cara que conseguiu comer 1 quilo, ele vai absorver lá metade, né? 500 e elimina 500 através das fezes e da urina, porque nem tudo é absorvido, nem tudo é aproveitado pelo nosso sistema digestório, tá? Então, vai ter que ser eliminado, tem que sair do nosso corpo. Se não sair, a pessoa ia explodir, ok? Aqui, esse exercício vai ficar só para depois, tá? 69, 70. Eu vou mandar um vídeo, tá? Dessa correção aqui também, né? Que a gente vai fazer depois. A gente vai fazer na aula de sexta. Na verdade, não. É para fazer porque sexta-feira nós não temos aula, tá? Nós só vamos ter aula na próxima segunda. Então, ó, façam o exercício da página 69 e 70, ok? Eu vou mandar depois um vídeo com correção dessas páginas, da aula passada e desta aqui, tá? Então, tem mais exercícios para vocês fazer, ok? E uma dieta equilibrada, tá? O que a gente deve fazer? Diminuir, tá? A quantidade de açúcar no nosso organismo, porque, ó, segundo pesquisas, né, um brasileiro consome em média 51 quilos por ano de açúcar, em média. Tem pessoas que acabam consumindo muito mais, tá? Tem pessoas que consomem uma grande quantidade de açúcar, tá? Em excesso. Não só açúcar, mas sódio também. Eu vi uma pesquisa que o amapaense, por exemplo, ele consome uma grande quantidade de sódio, tá? Então, ele consome muito sódio. A gente se alimenta de muito sal. A amapaense gosta de um sal, ok? E o que acontece aqui se a pessoa se alimentar com uma grande quantidade de açúcar, ó? Vai obesidade, né? E o principal aqui, turma, é a diabetes, tá? O nosso organismo não vai conseguir, o fígado não, o pâncreas vai falar assim, chega, não consigo mais fazer o controle dessa alta taxa de açúcar, né? E as nossas células beta lá, responsável, né, pela liberação lá da insulina, ela para com o tempo e você vai ter que começar a fazer a aplicação desta insulina para diminuir, ó, a taxa de glicose na corrente sanguínea e fazer essa glicose virar, né, energia, tá, para o nosso organismo, tá? E lembrando também que tem o glucagon, né, que o glucagon ele aumenta, né, a taxa de açúcar no nosso organismo. E os glóbulos brancos ficam menos eficientes com excesso de açúcar, né, fazendo com que a sua imunidade baixa e você acabe tendo problemas de saúde. Então, se você tiver glóbulos brancos, são os leucócitos, em baixa quantidade, o seu organismo não vai se defender corretamente contra determinadas infecções, ok? E aqui, ó, importantíssimo você se alimentar de fibras alimentares, tá? Alimentos vegetais são ricos em celulose, que auxilia no processo de digestão e funcionamento do intestino. Lembra que o nosso organismo, né, consegue quebrar essa parte de celulose, que a gente não consegue fazer a absorção total da celulose. Então, é que eu falei, se você comer um milho, você pegar lá, né, o milho e ingerir, se você passar um cara lá, olha o milho, né, de bicicleta, você, opa, vou comprar lá pamonha, vou comprar lá, vou comer. Aí o que acontece? Se você pegar, morder e tirar aqueles milho e não mastigar, você engolir, ele vai sair inteiro nas suas fezes, ok? E as fibras contribuem para a redução, ó, de problemas cardíacos, câncer de intestino, ok? Onde você se alimentar frutas, verduras e cereais. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a ingestão, principalmente de verduras e cereais, o que acontece também? As fibras alimentares, ela deixa vocês com uma, não só, né, mas os cereais, mas principalmente essas fibras, com você com sensação de estufado, assim, parece que você está cheio. Eu lembro que de manhã, eu comia alimentos, né, ricos em cereais, né, fibras alimentares. Eu lembro que eu não lanchava. Por exemplo, assim, eu comia lá, eu tomava café da manhã e eu não sentia fome, assim, 9 horas, 10 horas, como se eu comer, por exemplo, um suco, um café, um pão, algo assim, né? Eu já sinto fome 9 horas, 10 horas, né? Depois de bater o músculo. Eu não sentia. Eu me sentia estufado e só ia comer no almoço e não comia uma grande quantidade. Então, isso é importantíssimo, né? Porque ela mantém o seu metabolismo. Gorduras, você deve diminuir, tá? Alimentos ricos em gorduras, tá? Como, por exemplo, frituras, né? Batata frita, hambúrguer, tá? Você deve diminuir a quantidade porque ela vai aumentar o colesterol, né? O LDL, que ele faz com que haja o armazenamento, tá? Então, o HDL, o que ele faz? Que é o colesterol bom. Ele retira as gorduras, tá? Da nossa corrente sanguínea e armazena no fígado para que ele quebre
e seja retirado do metabolismo, tá? Já o LDL, que é o colesterol ruim, o que que ele faz? Ele faz um movimento inverso. Ele vai pegar essas gorduras e armazenar na nossa corrente sanguínea, fazendo com que atrapalhe, né, o fluxo sanguíneo, fazendo com que haja entupimento e não haja a passagem correta, né, dos nutrientes do oxigênio, tendo problema de saúde, né? Pode entupir artérias e causar doenças cardíacas. O principal aí é a aterosclerose, tá? Que vai fazer com que haja envelhecimento dessa artéria e vai fazer com que ela fique entupida e não consiga passar direito o fluxo sanguíneo, fazendo com que você tenha até um ataque cardíaco, ok? Pode entupir artérias e causar doenças cardíacas. A gema do ovo contém muito colesterol, não exagerar, ok? É por isso que o cara que malha lá, ó, ele não come a gema, ele come só a clara, que a clara tem proteína, então ele não ingere a gema. Se você já viu lá, cara, que é bodybuilder, né, no Pain No Gain, ele não come a gema, a parte amarela, por causa que tem colesterol, tem gordura, ele não quer, né, essa parte oleosa. Então ele come só a parte branca, só a clara, que tem muita proteína. Não sei se você já viu, se você tem alguém na família que é bodybuilder, ok? E aqui também, ó, azeitonas, amendoim e castanha são boas fontes de gorduras também, ok? Olha aqui que eu falei para vocês, ó. Primeira imagem aqui, ó, o fluxo normal da nossa corrente sanguínea e depois entupida. Olha o que vai acontecer. Na última imagem, aqui na terceira, a pessoa já vai ter um problema cardíaco, né? Então, vai ter que fazer uma angioplastia, né? Fazer com que haja uma dilatação, ter problema, vai gastar dinheiro, tá? Pelo SUS é difícil você fazer isso aqui. Aí você vai ter que gastar uma grande quantidade de dinheiro no SUS faz, mas demora muito, ok? E você pode vir até a falecer, ok? E proteínas, todo o funcionamento das nossas células depende das proteínas e elas não podem faltar na nossa dieta, ok? Carne vermelhas e brancas são ricas em proteínas, mas você diminua o consumo de carne vermelha. Porém, encontramos também proteínas aonde? Brócolis, couve, feijão, ervilhas e lentilhas. Não é somente na carne que você vai encontrar proteínas, tá? Você vai encontrar também em outros, tá, tipos de alimento. Como eu falei, brócolis, eu não gosto de brócolis, não sei se vocês gostam. Couve daqui vai, tá? Feijão, muito bom, né? O brasileiro, a principal base alimentar dele é o feijão, tá? Ervilhas, lentilhas, ok? Mas precisa, lembre-se lá, a gente vai estudar mais para frente sobre o DNA, a gente vai ver que o DNA ele produz o RNA, que a principal função do RNA é produzir proteínas para o funcionamento do nosso organismo. Então, turma, proteínas é a constituição do nosso organismo. Lembra que eu falei para vocês? A nossa composição química é 70% de água, né? Depois vem proteínas, depois vem outros. Vem outros tipos de composição, né? Vem outros tipos de substâncias orgânicas no nosso organismo. Já quando é a composição seca, o que acontece? É 70% de proteína. Depois lá vem carboidratos, né? Depois vem lipídios, entre outros, ok? De substâncias orgânicas. Então, se você retirar água, quem é que vai ter maior quantidade? Proteínas, tá? E você pode substituir aqui, ó, o açúcar, né, por mel, por exemplo, tá? Fazer a ingestão de mel, ou então você usar lá o demerara, né? Não, quanto mais branco o açúcar, mais por processo químico ele passou. Com o tempo você se acostuma, tá? Você vai conseguir se acostumar, por exemplo, mas assim, eu tenho aqui, eu uso mascavo e tenho demerara aqui, mas eu não consigo utilizar nenhum dos dois no açaí, é sério, não vai. Eu tomo açaí com açúcar, felizmente, né? Com açúcar que é melhor. Então eu não consigo, porque não sei, não dá o gosto. Fui acostumado a minha vida toda a tomar açúcar, né? Com aquele açúcar branco, né? Que foi mais passado por processos químicos, né? Até para ele ficar daquela forma lá, então eu não consigo. Sério. Tem pessoas que colocam mel, o suco, por exemplo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer eu utilizei, acho que foi o demerara, não, eu comecei com mascavo, depois com demerara, o mascavo. Eu lembro que, meu Deus, era quase 1 quilo que eu colocava. Depois melhora, tá? Depois vai diminuindo a quantidade desse açúcar que você... E o suco ficava escuro, ficava estranho, né? Mas com o tempo você se acostuma. Pães e bolachas por alimentos integrais, né? Ricos em cereais. Então você faz, né, esse corte. Frituras, né? Por alimentos cozidos e assados, né? Eu lembro quando a minha mãe teve gordura no fígado, então era muita fritura em casa, né, sabe? Aí a gente começou a fazer alimentos mais grelhados, né? Que era melhor, tá? Diminuir essa quantidade de óleo. Vai fazer um bife é quase uma garrafa toda de óleo.
né? E gorduras você substitui, né, por óleos vegetais, ok? E transtornos alimentares, que é para finalizar essa aula de hoje, falar sobre obesidade, né? Que a obesidade é excesso de gordura no tecido adiposo, então há um acúmulo, aquela pessoa não pratica atividade física, ela é sedentária, tá? Fica deitada, fica jogando videogame, não pratica atividade física, só se alimenta, trabalha, vai casa, trabalha, e não pratica nenhuma atividade física e vai só fazendo a ingestão de alimentos ricos em gorduras. E indivíduo obeso, ó, homens são 20%, né, do seu peso é gordura, e nas mulheres 30% do seu peso é gordura, né, questão hormonal. E a mulher é devido principalmente lá aos dois hormônios, tá? Ovarianos, ok? Progesterona e o estrógeno. Então, porém, quando a mulher está no processo de desenvolvimento, diferente do homem, a gordura no homem, ela tende a mais a se espalhar. Claro que ela vai ficar armazenada aqui também, tá, na nossa região abdominal, mas no homem ela tende mais a se espalhar. Já na mulher, ela fica aqui nas ancas, tá? A mulher, se você perceber, quando ela começa a engordar, ela já começa a aumentar aqui a cintura dela. Então, a mulher é mais aqui na região abdominal e na região aqui das ancas, tá? Da sua cintura, né? Tem que comer. Vai, depois que vai se espalhando para o corpo todo, ok? O excesso de peso provoca o quê? Hipertensão, diabetes, problemas respiratórios, né? Eu tinha um colega que o pai dele é dono de um prédio, né? Que aluga apartamento, né? Kitnet, o prédio dele tem 4 andares. E teve uma vez que teve problema na caixa d'água. Ele falou, Felipe, bora aí, só me ajudar lá. Faz tempo isso. Aí ele, acho que ele tinha uns 100 e poucos quilos. Aí eu cheguei tranquilo lá no último andar e ele morrendo. Ele foi subir os degraus lá e tava morrendo. Eu lembro quando eu fazia funcional, né? Fazia lá na frente da casa do governador ali, perto da Praça do Barão, né? Não funciona mais com o carro do governador. Tinha aquela escada lá grandona e tinha algumas pessoas que eram mais obesas, elas não conseguiam, por exemplo, assim, fazer 5 voltas na escada. Era 2, 3 e depois elas iam andando. Cansavam muito, tá? Então você vai ter problema respiratório, você não consegue respirar direito, você vai ter enfraquecimento dos ossos porque você não está se alimentando em alimentos ricos, né? Principalmente em cálcio, ferro, zinco, entre outros, ok? Problema de fertilidade, sim, acontece, tá? Porque, dependendo dos alimentos que você comer, eles são ricos em gordura, né? São ricos em hormônios também, eles podem alterar, tá, a sua produção hormonal e podem fazer também com que haja alteração, porque até no processo de fertilidade, que é a produção de óvulo na mulher e até no homem está na produção de espermatozoide. Se vocês procurarem, tem uma reportagem acho que é da BBC ou da Super Interessante, na verdade é da BBC, que a Super Interessante postou, que fala que homens obesos tendem a ter filhos obesos, por causa que está mudando as características genéticas do seu espermatozoide. Então, quando vai ter a fecundação, essas crianças já nascem com essa característica hereditária. Então, tende a engordar, tende a ter problemas de saúde, ok? Pode acontecer, tá? Então, 7 problemas aqui, ó, hipertensão, problemas cardíacos, tá? Diabetes, que acontece muito, tá acontecendo muito, problemas respiratórios, enfraquecimento dos ossos, como foi para vocês. E ainda aqui, transtornos alimentares, tá? Tem a anorexia, que é um distúrbio alimentar que provoca perda de peso acima do que é considerado saudável para a idade. Geralmente acontece com adolescentes, né? Que vocês sabem que a gente ainda tem esse problema, né, de aceitação, tá? Então tem que ter os padrões, né, que são impostos pelas mídias, tá? Se você não tiver por redes sociais, se você não tiver no padrão, se você não tiver naquele corpo perfeito, né, magro, esbelto, você não será aceito, né? Ainda tem isso. E o que que acontece, né? A pessoa, ela está magra e acredita que não. Olha aqui, ó, ela se olhando no espelho. Ela está se olhando. Para ela está se vendo, né, obesa, para ela estar obesa. Então, o que que ela vai ter? Complicações como depressão, pele manchada, perda de resistência óssea, porque ela não está fazendo a gestão de alimento, tá? Ela está emagrecendo rapidamente, né? Faz aquele processo de bulimia, fica vomitando, se alimenta e vomita. Então, não faz a ingestão dos alimentos corretamente, desses nutrientes. Então, ela vai ter perda, né, da resistência óssea, sensibilidade ao frio, porque ela está magra. Lembra? Qual é a função do tecido adiposo, que eu falei para vocês? Proteção contra choques mecânicos e também eles nos protegem, né, contra o frio, tá? Eles não deixam aquecer, não só contra, por exemplo, se uma pessoa é mais obesa e ela está num local que está frio,
ela não vai sentir tanto frio quanto uma pessoa mais magra. Agora, se ela estiver num ambiente muito quente, ela vai suar muito, né? Tá? Então, é isolante térmico, lembre-se disso, funciona como isolante térmico, nos protegendo. Tá? E a bulimia, que é ligado ao processo de anorexia, tá? Que depois das refeições a pessoa provoca vômitos, né? E toma até laxante. Eu lembro uma vez, né, que a minha mulher, mais uma amiga dela, estão tomando laxante. É porque elas defecar, fazer com que o alimento saia rápido e eles acabem não engordando. Acontece, mulher às vezes faz de tudo para querer emagrecer, acontece muito, tá? E quais são as complicações aqui de vomitar? Tá? Depressão, desidratação, hemorroidas por causa do laxante, tá? Então ele vai fazer com que a pessoa defeque muito, tá? Rasgue no estômago, porque ela vai ficar vomitando, ela vai ficar forçando com que esse alimento volte, tá? Inflamação na garganta, ok? Então a pessoa comeu, ela se sentiu muito mal, eu vou engordar, aí enfia o dedo na garganta e acaba vomitando. E com o tempo, isso vai ocasionar um quadro de depressão, tá? Então a pessoa não se aceita, ela olha como é que ela está, magra, que deve estar com uns 38 quilos, ó. Mas para ela não está perfeita, se tornou uma doença. Tá? Ela se vê, né, acima do peso, ela não se vê naquele peso ideal e vai acabar praticando, né, a bulimia, né, ficando com anorexia, ok? E aqui eu tenho a virexia, tá? Ela é ao contrário da anorexia. A vigorexia é aquela pessoa, né, que para ela não tá perfeita, não chegou no corpo perfeito, tá? Então ela tem aquela necessidade exagerada de desenvolver os músculos. Cara, eu tô grande, meu Deus, estou com 50 centímetros de braço, tá grande, mas ele se olha no espelho e se vê um palito. Ele vai lá para academia, malha, 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 destrói lá na academia, né? Malha 6 horas por dia, para ele não tá bom. Ele não se enxerga, acontece muito, tá? Principalmente com os homens, tá? E nos homens afeta o quê? Ó? Complicações, vai ter dores musculares, por que dores musculares? Vai malhar até fatigar a musculatura, até cansar, ok? Irritabilidade, a pessoa fica irritada, a mulher fala com ele, não, porque ele já tá bom, não tô bom, não tô perfeito, não, eu tenho que malhar, ela tem que malhar. É, a pessoa, ela não tá bom, ela fica irritada. E também, porque ela vai fazer a utilização de hormônios. Acontece, né? A pessoa acaba utilizando, né, hormônios, né, que é a famosa bomba, né? Alguns utilizam, ou então, né, vão fazer a utilização, por exemplo, lá de alguns. Eu lembro que qual foi, teve um que eu tomei, não bomba, tá? Que eu tomei bomba, era carbo, era carbo, tá? Tem proteínas que faz com que você desenvolva mais rápido. Quando eu malhava, né? Eu não tomava whey protein, eu tomava um tal de carbo. E esse carbo, ele me deu muito espinho. Até hoje eu tenho. Eu malhei quando eu era mais novo, né? Eu era bodybuilder. Tá? Muito espinho. Até hoje eu tenho essas espinhas na costa. Muita mesmo. Então fez com que aumentasse, tá? Depressão, vai ficar com depressão porque para ele não vai atingir aquele corpo perfeito. Não vai ficar igual o Arnold Schwarzenegger, né? Um cara que tem até post do Arnold Schwarzenegger lá, quando ele ganhou aquelas competições, né? Que ele faz lá, ganhou aquelas competições de musculatura, né? Cansaço, insônia, por que cansaço? E vai malhar até, né, ele não aguentar mais. E vai ocorrer insônia, ele não vai conseguir dormir, ele vai ficar pensando, preciso malhar, preciso ficar mais forte, preciso ficar mais forte. E similar com a anorexia, pois nunca se está magro o suficiente ou forte o suficiente. E ainda que continuando a anorexia, para finalizar a aula de hoje, remédios que aceleram a produção do músculo, né, podem gerar hipertrofia muscular, cheio de. Você já deve ter imagem, tem uma imagem que é a mais feita que eu já vi uma vez no vídeo. O cara tomou um anabolizante, aí o médico foi lá, furou, que era para tirar o excesso de pus, só pus do braço dele, só óleo. Okay? Problemas urinários, tá? Porque vai ter uma grande retenção de água. Eu lembro que eu tomava. Como era? Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome. E aí uma colega minha falou: Felipe, bebe muita água, tá? Porque. Não vou lembrar. Não era BCA, não lembro. Tá? Ela só falou: toma bastante água, porque esse suplemento aí, que você está tomando, que vai te dar força, ele retém bastante água. E tu pode ter problema urinário, tu pode ter problema nos rins. Aí eu bebia bastante água. Eu levava uma garrafona para academia, tomava bastante água, ok? Baixo desempenho sexual, então pode ocasionar esterilidade, né? Então a bomba lá, esses hormônios, né, que são ingeridos, tem gente que utiliza até hormônio de cavalo.
né, para ficar maior, né, toma centralizado, ou pode tomar, toma, né, de forma centralizada, pode tomar de forma espalhada. Centralizado, ele vai aplicar, por exemplo, em certas partes, no braço, no peito, né, e o outro, não, tá? Eu lembro uma vez, na época do ensino médio, tinha um menino também que malhava, eu não malhava no ensino médio, eu malhei depois, e ele, qual foi? Ele tomou uma bomba aí, que ele passou mal, aplicaram nele, depois os meninos falaram na praça que a gente jogava basquete, falaram, olha, o fulano de tal passou mal lá, desmaiou, ele não aguentou, porque foi muito. Aplicaram, né, nos glúteos dele, no bumbum, que era para espalhar para o corpo dele todo e ele não aguentou. Ah, então pode ocasionar baixo desempenho sexual, a pessoa ter problema de esterilidade, tá? Problemas psicológicos, fica alterado, tá? Fica totalmente alterado, irritabilidade e pode provocar até morte, ataque cardíaco, que já aconteceu com pessoas, tá? Vocês vão ter uma aula com a Ana Paula, porque eu lembro, ano passado, quando eu estava nesse mesmo período aqui desse conteúdo, com o oitavo ano, que agora é um ano, eu lembro que teve uma aula da Ana Paula, não sei se é a Ana Paula ou o Alexandre com vocês, mas vocês vão ter uma aula que o professor vai falar sobre anabolizante, aí vocês vão ver tudo isso aqui, ó, baixo desempenho sexual, problemas psicológicos, irritabilidade e até pessoas que morreram por problemas cardíacos, tá? Acontece. Dá-lhe o baque no coração e a pessoa não aguenta. E ainda aqui, ó, fazer o exercício da página 76, beleza? Turma, essa aula aqui foi um pouquinho mais longa, mas precisava, tá? Lembre-se, faça o exercício. Nossa próxima aula é segunda-feira. Abraços, qualquer dúvida, tá? Mandem mensagem, beleza? Tchau. Essa aula está sendo gravada para o oitavo A e para o oitavo B. Então, é bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque depende do horário que você for assistir esta aula. Fui. Tchau, turminha. Abraço. Cuidem-se, viu?